Eu sou o professor Paulo Henrique Teixeira, advogado, contador, auditor e consultor de empresas. Hoje estaremos falando sobre o tema planejamento tributário, PIS e COFINS. O planejamento tributário permite construir uma ideia para a economia tributária, mediante a interpretação da lei, a aplicação da lei ao caso concreto, um gerenciamento, acompanhamento, avaliação de risco e a elaboração de uma prévia defesa. O planejamento tributário tem como base a lei. Uma só lei, ela é elaborada para milhares de atividades. O planejamento tributário visa construir, neste caso, a aplicação para o ramo de supermercados de forma a pagar menos tributos. O gerenciamento, o acompanhamento é para atingir as metas de planejamento tributário. O risco ele deve ser medido em função da capacidade da empresa pagar o tributo e do êxito em defender o crédito em um julgamento administrativo ou judicial e não em função da fiscalização. Ou seja, o risco deve ser calculado baixo ou alto. O risco ele é baixo quando, por exemplo, a empresa utiliza crédito de PIS e COFINS de material de limpeza aplicado na produção, em torno de 5 mil a 15 mil por mês. Em um faturamento razoável, não representa um risco, efetivo risco para a empresa. O risco ele será alto quando a empresa toma um crédito acima de 150 mil por mês e tem uma teoria fraca para efetuar sua defesa. Assim, o risco estará sendo alto. E ao contrário, no risco baixo, como foi dito anteriormente, o risco é baixo, valores de desembolso futuros serão baixos, bem como haverá boas chances de efetuar uma prévia defesa. A prévia defesa ela é no sentido de organizar provas a favor da empresa, bem como jurisprudência, doutrina que prevalecem nos nossos tribunais. Então nós, mesmo antes da empresa ser autuada, nós já fazemos toda a elaboração da defesa, mediante provas, mediante laudos, mediante jurisprudência, mediante doutrina. Então nós já vamos trabalhando antes. Com relação ao planejamento tributário, nós não devemos levar em conta também as consultas da Receita Federal, porque as consultas elas podem ser contra o nosso planejamento, a favor ou não se aplique, não tenha caso de solução no nosso planejamento tributário. A consulta é um indicativo da Receita Federal, é um indicativo do que a Receita Federal pensa para aquela empresa em particular e não vincula as demais. Então, para o planejamento tributário, a base é a lei e a partir da lei será feita a evolução do aproveitamento do crédito ou não. Vamos a um exemplo. É nítido e notório que a Receita Federal não vem autorizando o crédito de PIS e COFINS dos uniformes, das vestimentas, mas o próprio Conselho de Contribuintes ele vem dizendo que em suas decisões que podem ser tomados créditos referente às vestimentas, uniformes, botas, jaquetas, enfim, aqueles produtos, aqueles insumos que estão sendo aplicados na produção. Então, no nosso caso, não nos importa a solução de consulta negativa. Nós vamos provar através de laudos, através de fotos, através de descrições que aquele produto, que aquele insumo, no caso aqui os uniformes, eles estão dentro do meu processo produtivo, então eles ensejam o crédito. Então não importa se a Receita Federal tem uma solução contra. Até de certa forma, é correta a aplicação da consulta à Receita Federal, porque a Receita Federal, quando ela diz que não toma crédito uniforme, são os uniformes da área administrativa, da área comercial, da área de RH, da área contábil, que não tem nenhuma ligação com
o custo ou não são insumos da empresa. Também pode ser a favor. Pelo princípio da isonomia, se foi dado o benefício a um contribuinte, deve ser aplicado ao outro. Mas mesmo assim, nós devemos comprovar que aquele insumo foi aplicado na produção daquele produto. E se não é uma manifestação contra ou a favor, nós devemos também comprovar a aplicação como insumo na nossa produção. Então, o estudo tributário baseado na lei é que definirá a tomada de crédito ou não se deixando impressionar por consultas surrealistas da Receita Federal, com o objetivo arrecadatório. Também é importante para o fortalecimento do planejamento tributário a criação de um comitê de estudos tributários, aonde será feito um mapeamento dos créditos utilizados para PIS e COFINS. Atualmente, nas empresas, quem toma o crédito, tem a decisão, é o setor contábil ou o setor fiscal. Com a criação do comitê, onde vão participar a contabilidade, o fiscal, consultores, advogados da empresa, vai ser feito um mapeamento e tirar todo esse peso em cima do setor fiscal ou da contabilidade com relação ao crédito. E vai ser feito um estudo técnico de conformidade com a lei, se vamos tomar o crédito ou não do PIS e COFINS. Também é importante a diretoria fazer parte desse comitê, porque como nós já conversamos, há um elevado risco, há um certo risco em algumas situações de planejamento tributário. A diretoria, os sócios da empresa devem fazer parte do planejamento no sentido de decidir quais riscos eles devem tomar para que esses riscos contribuirão para um desembolso futuro da empresa. Com essa participação da diretoria, também os funcionários, quem calcula os impostos, fica, de certa forma, com credibilidade e podendo, sem ser culpado futuramente em uma situação de fiscalização, se ele é culpado ou não. Existe uma norma, existe uma política na empresa dizendo quais créditos devem ser tomados ou não.